Fala, inscritos do canal de tudo bem com vocês? Se você ainda não viu a entrevista com o Rubinho Nunes, procura no canal aí, a gente vai deixar um cartãozinho para você clicar. Teve a entrevista completa, entrevista com todos os assuntos da pauta, tudo que a gente falou sobre o Brasil, sobre carreira dele, sobre vida pessoal. E agora a gente vai fazer um adendo a esse vídeo, que é o Define em 3 palavras com o Rubinho, que tem muita gente aqui para ele definir. Vamos lá, Rubinho? Vamos lá, começar por... Vinhedo. Vinhedo, Podi. Vinhedo é uma cidade, vamos lá, tem potencial, mas mal administrada. Por quê? Cara, se a gente parar pra pensar, Vinhedo ela vem há mais de 20 anos com os mesmos grupos no poder. Aí eu vou falar, não, mas teve o governo Calu 2004 e 2008. Eu acho que tá pau a pau com a atual administração como o pior prefeito da história. O Calu condenado à manutenção de sugas. A gente tem, por exemplo, o Nuno Serafim que foi preso, foi solto, foi preso de novo, ganhou a eleição, renunciou por conta do foro e tal, aí o processo voltou. Enfim, a cidade ela tem muito potencial, mas ela é mal administrada, ela está muito ligada a fantasmas da velha política, a política de favorzinho, de bastidor, assim. Eu acho que não é assim que a coisa tem que funcionar. Vinhedo é uma cidade que arrecada 430 milhões por ano hoje. Esse valor deve aumentar nos próximos anos. E sem dúvida, se tivesse uma gestão eficiente na cidade, profissionalizada, onde a nomeação de cargos seja com base na capacidade técnica, não com base em acerto político, acordo, sem dúvida Vinhedo seria uma cidade que seria muito maior e muito melhor. Você dá uma volta pela cidade aí, você vai cair num buraco, entendeu? A única coisa que tem mais que buraco em Vinhedo é radar. Então, assim, o dinheiro do radar não vai para arrumar o asfalto, não vai. Entendeu? Então, o que acontece? Eu acho que a cidade, tenho certeza que a cidade ela pode evoluir muito se virar os olhos para o futuro, para a nova política. Eu acho que a votação que teve agora em Vinhedo, Bolsonaro quase 80%, Dória mais de 60%, mostra que o vinhedense ele quer uma nova política. Eu acho que ele vai ter um espaço. Para isso é só não votar, enfim, essa galera que está com o pé em 1980. Isso daqui, se você quiser ler aqui do lado também, a imagem vai estar lá. Foro privilegiado. Tá. Tem que acabar. Realmente 3 palavras. A gente faz parte da campanha do fim do foro, né? O foro privilegiado ele tem que acabar, sem dúvida. É uma hipocrisia gigantesca isso daí, né? Para quem não sabe, o foro privilegiado garante aos políticos que eles sejam de alto clero, claro, que eles sejam julgados pelo STF. O Aécio Neves, por exemplo, só não está preso porque ele tem um foro privilegiado. O Lula só foi preso porque ele perdeu o foro privilegiado. Quem não lembra daquela carta da Dilma nomeando ele ministro e tal, o caso do Bessias? O foro privilegiado é uma coisa que tem que acabar. Nosso Kim Kataguiri. Sem dúvida, como eu coloquei em 3 palavras, o Kim agora ficou complicado, hein? Melhor deputado do Brasil. Ele nem assumiu, mas eu tenho certeza disso. Deputado federal, ele foi o meu voto. Exatamente. Eu adoro essa foto dele com cara de bobo, inclusive, viu, gente? É sério, eu postei ela esses dias. Sim, eu procurei várias fotos dele, a maioria das fotos dele tá com cara de bobo. Sim, o Kim, ele... Assim, ó, tem uma coisa interessante. O pessoal acha que o Arthur é mais sério que o Kim. Sabe o que eu falei? Só que o pessoal tem essa impressão. É o contrário, o Kim é um cara extremamente sério. Eu também acompanho muito ele, estudo, eu acho o Kim mais sério. Ele é muito sério, é que ele brinca, ele faz careta, ele conta piada. Apanha mais corajoso, o pessoal acha que deve falar mais machão, mas o Kim é mais sério que ele. O Kim é mais sério que o Arthur. O Arthur é um puta cara também, muito bom. Kim, vem trocar ideia com a gente no Devia Entrevista, hein? Esquerda. Retrocesso, vergonha e vagabundagem. MBL. Caramba, o que eu vou falar do MBL? É estranho falar de coisa que a gente faz parte, assim, vai só falar de apontar pra lá. Mas eu acho que o MBL foi preponderante para mudar o país, sem dúvida. Tem gente que discorda, critica, tem a polêmica, enche muito o saco da gente por conta de algumas linhas, mas dentro do MBL tem uma responsabilidade muito grande. A gente às vezes assume pautas que são polêmicas, que não são adequadas, mas a gente age com responsabilidade. Eu vou dar um exemplo no caso do Joesley Batista. Na época saiu aquele áudio do Joesley, todo mundo muito puto, o Joesley, o que vocês vão fazer? E a gente falou, vamos ter um pouquinho de cautela. É muito estranho vazar um áudio desse. E aí, curiosamente, eles tinham vendido a ação da empresa dele, as ações estouraram, o Joesley ganhou bilhões com aquele negócio e ficou claro que era um esquema com o Janot
para bombardear o governo ligado com o PT e não tinha nada a ver, e o Temer caiu de palhaço naquela história. Caiu de palhaço, de bobo mesmo. Inclusive eu fico indignado com o Temer, um cara com a experiência que ele tem. Não estou falando que ele é honesto, porque eu acho que ele tem um monte de coisa para explicar e vai explicar agora que ele perdeu o foro privilegiado o ano que vem. Mas nessa história ele entrou de gaiato. Foi amador, foi bobo mesmo. Com tantos de anos de vida que ele tem aí. Não, e ele não, cara, é uma puta de uma ratazana, uma raposa. Ele foi levado de idiota nessa história. É um pouco fácil, acho. STF. Cara, STF. O STF é uma vergonha para todos. Tá? Eu tenho vergonha do STF, é uma corte que tinha debates muito bons na época, enfim, há tempos atrás, os debates do Eros Grau, o Sepúlveda Pertence. Hoje em dia tem uma corte acovardada, política, que não respeita a Constituição, que interfere no Legislativo, que achapa o Executivo. Enfim, é uma corte que tinha que ser refeita. Precisa ser refeita. Falha de São Paulo, hein? Não dá pra ler, né? Não dá pra ler, três palavras. Não dá pra ler. A Folha de São Paulo, enfim, é um jornal que já foi muito respeitado, mas tem perdido a credibilidade justamente pela falta de responsabilidade com o jornalismo. E eu acho que também pela inclinada à esquerda. Por exemplo, aquela questão das mensagens de WhatsApp. Agora eles falaram que não tinha prova suficiente, que atacaram o Bolsonaro na semana da eleição. Pô, o jornal não pode se prestar um serviço desse. Não tem uma desculpa publicada, não tem uma reiteração do que foi falado, não tem nada, né? Simplesmente fica no ar e fala assim, não tinha prova, desculpa, gente. E aí o impacto foi dado. E foi gigantesco na época que falou. Imagina quantos votos ele não tirou dele por conta daquilo. Porque coloca de um jeito que parece que é um mega escândalo. E na verdade não tinha nada a ver. Era um bando de tiozinho compartilhando notícia no WhatsApp. Citamos ele, olha ele aí. Olha aí, o Arthur Mamãe Falei. Cara, o Arthur é um cara corajoso, ousado e atrevido. Não tem outras palavras para falar dele. É um cara muito inteligente. Enfim, eu acho que ele vai ser um excelente deputado de São Paulo. Tem potencial para isso. E sem dúvida, coragem não falta pra ele. Na verdade, ele é maluco, né? Cara, ele é muito maluco. Ele invadiu o acampamento do MST no Mato Grosso. Tipo, os caras saíram com arma atrás dele, saiu correndo, que nem louco. É doido, ele é doido. Ele merece a votação que ele teve. O Arthur, ele é o terceiro deputado estadual mais votado da história de São Paulo e do Brasil. Ele só perde pra Janaína Pascoal. Foi até esse ano também? E pra Avanir. E isso a esquerda não fala, tá? As duas deputadas mais votadas da história foram a Janaína Pascoal e a Avanir. A Janaína com quase 2 milhões, mais de 2 milhões, uma coisa assim, e a Avanir com uma votação de 800 mil votos. Não conta porque a Avanir era do Prona e a Janaína Pascoal pediu impeachment. Eu gostaria muito de conversar com esse cara aqui, ó. Arthur. Vamos combinar a entrevista, ele vai receber com certeza. Vem trocar ideia com a gente no dia vir a entrevista. Cara, você é corajoso, você é maluco mesmo. Eu vejo seus vídeos. Ô Isaz, ó, é meu voto. Aí, ó. É meu voto também. O Jair, o mito Bolsonaro. Cara, Bolsonaro eu acho que um cara honesto. Como vou colocar? Honesto, ousado e incompreendido, certo? Eu acho que ele é incompreendido porque ele é um cara muito transparente. Você vê o Bolsonaro, ele é um cara simplão de tudo, ele é um tiozinho, ele não fica... Ele recebeu o pessoal dos Estados Unidos... Com um bolo de fubá na casa dele, eu dei tanta risada, cara. O saco a bolsa de colostomia dele lá, ele fica tirando sarro. Enfim, ele é o Joaquim Teixeira. Eu acho que ele tem um grande potencial e tem que se cercar de gente muito boa para fazer um bom governo. E eu acho que foi interessante a parte da rede social, até o Carlos, o filho dele, tomando a frente disso, porque é o que você falou, ele é incompreendido, mas até pela sei lá, simplicidade, ou até pelo jeito de falar, vamos soltar tudo, eu tenho que falar, eu falo mesmo, realmente. É o que ele pensa. Às vezes ele acaba estourando politicamente correto, ele tem problema, mas ele fala o que ele pensa de qualquer jeito. O Fernando Holliday é um amigão meu. Como eu vou falar do Holliday, 3 palavras. Cara, ele é o melhor orador do Brasil. Sem dúvida, o Holliday ele tem o dom da oratória, ele tem uma fala muito boa. Você fala pra ele, fala dessa planta. Eu lembro que quando ele começou no MBL, a gente treinava ele pra ele discursar e tal, o Renan principalmente. O discurso sobre a caneca. E ele discursou sobre a caneca.
E ele baixa nele aquilo lá e ele fala com uma qualidade muito boa, ele é muito coerente. Pra quem não sabe, o Holiday, ele é negro, todo mundo sabe, é só ver. Mas ele é homossexual assumido e tipo, ele veio de Carapicuíba. Passava um aperto, um perrengue, andava mais de 1 hora para ir para a MBL. Enfim, ele abriu mão de um emprego que fazia falta no recurso para a família dele, mora ele e a mãe dele, para poder estar lá com a gente. Enfim, eu fiquei muito feliz que ele ganhou a eleição. Para quem não sabe, ele doa todo mês um percentual do salário, dá 2.000 e tanto. Faz falta para ele essa grana, para a família dele. Ele tem a remuneração de vereador? Tem. Mas ele faz essa doação, ele cumpre o compromisso dele de cortar 50% dos assessores, 50% quase total da verba de gabinete. Ele usa 5% da verba de gabinete, que é necessário para a estrutura que a Câmara coloca. Por exemplo, ele, durante o período de eleição, ele guardou as doações que ele tinha que fazer para não doar para alguém, para não aparecer que ele estava direcionando para arrumar voto. Deu mais de 10 mil reais esse valor. E ele doou todo para a ACD. Depois daquele episódio que o pessoal da esquerda começou a boicotar o Silvio Santos e tal, ele fez a doação integral para lá. O cara nota 1.000. Mano. E se essa ideia fosse empregada em larga escala no Brasil, a gente teria uma grana violenta para investir. A austeridade que ele faz no gabinete são 3 milhões de reais em 2 anos de economia, só porque ele deixou de nomear 50% dos assessores. Então, por exemplo, o custo de assessor lá é 180 mil. Ele usa metade disso apenas. Então, assim, ele trabalha tudo com a metade. Dispensou carro oficial, dispensou motorista e cortou os privilégios dele. Ele dá o exemplo. E aí isso leva alguns outros vereadores a cortar também. Que legal. Tomara que isso vire um costume. É a tendência da nova política. A tendência da nova política. Dilma Rousseff. Cara, terrorista, uma anta, completamente incompetente. Tá? É incompetente. Dilma Rousseff, é impensável que essa criatura tenha sido presidente do Brasil. Uma pessoa que não consegue verbalizar uma frase, não consegue concluir um raciocínio, enfim, é corrupta. Sal da mandioca, é incapaz, enfim, responsável por afundar a economia. Ela é o verdadeiro jabuti que foi colocado em cima do poste. O Lula colocou lá em cima. Enfim, felizmente ele não conseguiu fazer isso com a Haddad, né? Graças a Deus. Direita. A direita é a expressão da nova política no mundo, sem dúvida. Ela tem dado as caras e demonstrado seus valores. Existem divergências, existem pontos que os filósofos, os pensadores da direita, eles entram em conflito mesmo, especialmente quando você pega ali, enfim, os libertários, esse pessoalzinho ali que junto, sabe? Mas eu acho que ela tem dado norte para um mundo um pouco mais livre com menos Estado. Menos Estado... acho que é a palavra de ordem, né? Menos Estado. Estado, segurança, saúde e educação. Só isso. Agora você pode explicar a polêmica dele. Alexandre Frota, cara, é uma vergonha para a direita, sem dúvida. É uma vergonha para a direita, enfim, o que ele quis fazer com a vida dele, de trabalho não é da minha conta, se ele gosta de travesti, se ele não gosta, se ele usa bombinha peniana, se ele não usa, você sabe essa história, né? Não sei, essa eu não sei. Ele tem um processo dele contra o Estado, para que o Estado pagasse uma prótese peniana para ele por conta de impotência, que é uma bombinha. É sério, isso não é zoeira, é sério, é sério. É verdade? Você aperta, aí infla, eu não tô zoando, é sério. E ele todo machão, todo viril lá, tem problema de ereção, enfim, também é engraçado. Mas ele é um oportunista, ele, enfim, não ajudou em nada no impeachment, não colaborou em absolutamente nada. Surgiu aí, depois de tudo isso, tentou roubar nossa marca. Por que tentou roubar nossa marca? O MBL, todo mundo sabe quem criou o MBL. Não adianta, você sabe, quem tá vendo aí, a gente sabe, ó, o Rubinho, o Kim, o Renan, o Arthur entrou depois, o Pedro, o Alexandre, a gente é o MBL. E ele, como a gente estava com o processo de registro no NPI, ele se juntou com um ex-advogado do movimento, um outro sujeito oportunista que queria ser chefe de gabinete do Holiday. O Holiday não colocou ele lá, criaram uma associação chamada Associação Movimento Brasil Livre, certo? No qual o Frota ele faz parte da direção. E aí tentaram impugnar no NPI para dizer que a nossa marca era deles, tentaram tirar efetivamente a nossa marca.
Mas ele tinha as datas, tinha tudo. Tinha. E aí eu entrei com uma ação contra eles em Brasília, porque a sede da associação deles é em Brasília, para barrar que eles falassem que a marca era deles, porque eles estavam dando arrecadar dinheiro, pedir doação, causando dúvida nas pessoas. E ele deu uma entrevista no Terra, dizendo que ele ia pegar a marca para ele. Escancarou mesmo o que eles estavam fazendo. Aí eles entraram com uma ação contra a gente em São Paulo também, para tentar tirar a marca. Então, assim, uma pessoa que faz isso é meio mau caráter. Se você, por exemplo, eu não vou criar a associação Coca-Cola, eu vou falar que a Coca-Cola é minha. Não é assim que funcionam as coisas. É ridículo. Entendi. Sérgio Moro. Eu tive o prazer de conhecer ele semana passada, cara. Acho que o Sérgio Moro é símbolo de honestidade, lisura e caráter. É um cara que ele se despiu de qualquer vaidade, colocou em risco a vida dele, a vida da família dele. Porque ele imagina que o Sérgio Moro hoje ele não consegue ir na padaria. Entendeu? Ele ia trabalhar de bicicleta antes. Ele com a marmitinha dele na mão. Agora ele não consegue ir na padaria. Ele é um cara que abriu mão de toda essa privacidade para conduzir a Lava Jato, enfim. Um cara muito inteligente, um excelente juiz, um grande instrumentador do direito. Para as pessoas que dão orgulho de falar que eu sou da área jurídica. Desprendido. Tenho certeza que a vida dele nunca mais vai ser a mesma depois de tudo que ele fez. E ele conseguiu botar na cadeia, enfim, o chefe, a maior quadrilha que já existiu no mundo, eu acho, porque em termos de roubo, a gente fala em cifras acima de 60 bi. E todo o valor, só do PT ali na Petrobras, tá? E todo o valor que foi transacionado nas operações da Lava Jato passa de 5 trilhões de reais, ou seja, maior que o PIB do Brasil em 2015. Então, assim, eu não consigo imaginar alguém no mundo que roubou tanto quanto o PT. E dentro de todas as pastas, todos os ministros, todas as escolhas do Bolsonaro, eu acho que essa foi a mais importante. Sem dúvida. E assim, muitas importantes também, dessas 22. Mas foi uma medida ousada do Bolsonaro, porque colocar o Moro no governo, ele colocou alguém que é maior que o presidente. O Sérgio Moro ele tem mais credibilidade, não que o Bolsonaro não tenha, mas ele tem muito mais credibilidade que o próprio Bolsonaro. Então ele é um cara que, se ele falar esse governo é corrupto, estou saindo, ele implode o governo assim, ó. Ele tem o poder, ele tem o botão para implodir o governo Bolsonaro. Mas eu acho que o Bolsonaro pôs ele até porque o Bolsonaro também tem essa... Ele quer justamente essa pessoa lá, o ISO 9000 dele lá para garantir. E ele também não quer ser o cara simplesmente quer fazer. É um cara desprendido de vaidade. De vaidade. Então por isso ele colocou. Lula. Cara, ele é um encantador de burros. Sem dúvida, eu acho que é um cara que tem uma oratória boa, enfim, ele encantou a população que levou ele para a presidência, e aí ele, enfim, optou por um caminho da bandidagem. Então o pessoal fala que ele sempre foi um vagabundo, concordo, uma pessoa que nunca trabalhou, ficou encostada no sindicato, se aposentou por conta de um dedinho, enquanto a gente vê pessoas que não conseguem andar trabalhando, pessoas com deficiência, é um vagabundo. Virou da presidência da República, chefiou a maior quadrilha do mundo, como disse recentemente, e eu tenho absoluta certeza que vai passar o resto o pouco de vida que ele ainda tem dentro da cadeia. Espero que passe lá mesmo. Brasil. Cara, é difícil falar agora. O Brasil, acho que tem potencial, eu diria que tem um potencial mal usado, sem dúvida. O Brasil ele foi, acho que desde quando Deodoro da Fonseca deu o golpe no Dom Pedro lá e instaurou a República, o Brasil ele tem tido fracasso atrás de fracasso. O Brasil era um país que na época do Império tinha a segunda maior frota naval do mundo. Era um país forte, respeitado mundialmente, tinha poder perante as economias, enfim, era uma economia respeitada. Só que com a proclamação da República veio período após período de instabilidade, teve a ditadura Vargas, depois o período militar, enfim, e tudo isso foi inflacionando o Brasil. O Brasil idolatra falsos ídolos, como Prestes, Vargas, enfim. Foi criando uma cultura paternal no Brasil que não tinha. Eu lembro, por exemplo, eu costumo falar muito isso, as pessoas não dão bola, mas o Tiradentes ele morreu por conta de 20% de imposto, que era o quinto. Hoje só de imposto de renda morre 27,5% e as pessoas estão quietas.
Então o brasileiro ele perdeu um pouco aquela vontade, aquela gana de mudar, de fazer o país acontecer, justamente por conta de políticas que tornaram o brasileiro acomodado. E acho que quando a população se revolta, como se revoltou, a gente que assume as rédeas do país, a gente consegue levar ele para frente. Você tem esperança de... Vamos passar os 4 anos do Bolsonaro, vai entrar outra pessoa, não sabemos quem, reeleição, não sei. Esperança de um Brasil, tipo, melhor era do Brasil? Sim, é que eu não acho que vai ser nos próximos 4 anos. Mas eu acho que com o tempo, o que acontece? O que a gente tem hoje é justamente o reflexo de uma mudança cultural que o PT principalmente começou a fazer nas bases nos anos 80, quando o PT foi fundado. Ele foi para a base, para a escola e foi criando uma cultura das pessoas. Muita gente que tem 20 e poucos, 30 anos hoje que acaba sendo isentão por conta dessa cultura que tem. A cultura de Estado tem que me dar, eu preciso que me dá, e não é assim. Eu acho que o Bolsonaro começa agora a criar uma cultura de mudança onde as pessoas começam a reconhecer o valor do trabalho delas, do mérito, respeitar mais as pessoas, entender que eles têm que conquistar e começa a rechaçar um pouco o Estado. Eu não preciso pagar um político para o político comprar alguma coisa para mim. Eu pego meu dinheiro, compro e o político que se dane. Eu acho que tem que ser um pouco desse jeito. Então, essa cultura eu acho que demora ainda uns 20 anos para mudar. Tá toda uma nova safra de gente, de pessoas que vêm estudando, que começam a ver a política, e isso vai demorar um tempo para evoluir. Bom, galera, esse foi o Define em 3 Palavras com o Rubinho Nunes. Se você não viu a entrevista completa, clique aí no link. Na descrição também tem o link da entrevista, tá contando a história da carreira dele, coisas pessoais, falando sobre o Brasil também. Muito interessante. Clica aí, já se inscreve no canal, compartilha com os amigos conhecer mais de política e deixa o like. Quer dar algum recado, alguma coisa? Ô, gente, Di, obrigado pela oportunidade, parabéns pelo canal, eu que agradeço, foi muito bacana, parabéns para todo mundo, obrigado, fiquei feliz pela entrevista, espero ter podido colaborar de alguma forma. E, gente, vamos participar da política, vamos conhecer, pesquisar, pensar. Sempre antes de formar opinião é bom dar uma pesquisadinha, certo? Valeu, gente, obrigado. Não dissimule fake news. Até mais. Fui!